Nós vamos começar a nossa reunião de oração. Glórias a Deus. E eu queria ler com os irmãos dois textos da palavra do Senhor, que é referente à ministração de domingo que nós tivemos. Eu queria que os irmãos abrissem Lucas no capítulo 9. Nós vamos ler Lucas a partir do capítulo 9. E logo mais outro texto. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Hoje nós vamos orar muito a palavra de Deus, irmãos. Então eu pediria que você estivesse com a sua palavra, com a palavra do Senhor nas suas mãos, porque nós vamos fazer várias citações da palavra do Senhor. Lucas capítulo 9. Glórias a Deus. Saindo do princípio que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, irmãos, e você está numa reunião de oração, nós viemos aqui para batalhar, né? Então, quero que você entenda o que passa no reino espiritual para nossas vidas. Diz assim o verso 1 do capítulo 9 de Lucas: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Autoridade e poder. Em algumas traduções, virtude e poder. Sobre todos os demônios, para curar enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém, meus irmãos? Bem, então é nessa linha de pensamento que nós vamos começar a orar nessa noite. Você já tem autoridade, poder. Muitas vezes nós não alcançamos no reino espiritual aquilo que é por direito nosso. Primeiro, nós não tomamos atitudes de crermos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nessa noite eu quero que você feche seus olhos e a primeira oração que você vai fazer é direção ao seu coração. Você vai orar para que Deus coloque essa palavra dentro do teu coração. Ele está dizendo o quê? Que você já tem autoridade, que já há um poder sobre a sua vida. Você não tem que pedir, você tem que acreditar que já está sobre ti. Ele diz o quê? Eis que lhe deu virtude ou autoridade e poder. Feche seus olhos. Busque o profundo do seu coração. Senhor, nós estamos orando a tua palavra, Senhor. Nós estamos orando, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, dada aos pais da igreja, seus 12 discípulos, a qual nós cremos, Senhor Deus, que foram pais e alicerces dessa grande obra a qual nós fazemos parte. Senhor, se essa palavra chegou até a vida de Pedro, até a vida de Bartolomeu, até a vida, Senhor Deus, de todos os seus outros apóstolos, de Levi, de Matias, de todos aqueles que andavam com o Senhor. Senhor, se essa palavra chegou, Senhor Deus, até a vida deles, e passou, Senhor Deus, esses anos todos, Pai, a manter a igreja do Senhor edificada, nós queremos, Senhor Deus, tomar posse dessa palavra. Por isso, nesse momento, na oração, eu quero que o Senhor ajude os teus filhos, e me ajude também, Senhor Deus, Pai, para que essa palavra, Senhor Deus, não fique apenas no meu intelecto, Senhor. Não fique apenas, Senhor Deus, Pai, sobre a minha mente, sobre a minha forma de pensar, de agir, Senhor. Não, Deus, é necessário que essa palavra desça até o meu coração, Senhor. É necessário que essa palavra desça, Senhor Deus, até o coração desses irmãos que aqui estão ouvindo. Porque eu sei, Senhor Deus, Pai, que o nosso coração crê que já em nós há autoridade e poder, Senhor, Pai. Nós precisamos de autoridade, nós queremos que o Senhor já nos dê. Autoridade para entrar no mundo espiritual. Autoridade, Senhor Deus, para manifestar as coisas espirituais. Autoridade, Senhor Deus, para entrar e sair, Senhor, no mundo espiritual. E assim, Senhor Deus, alcançar coisas para que o seu reino, Senhor Deus, e a tua palavra
Vem acontecer nesse momento. Em nome de Jesus, eu quero repreender todo espírito contrário que tenta, Senhor Deus, Pai, contra a vida da tua igreja, contra esse ministério, o Ministério Casa de Arão, aqui da Pichileira, e também, Senhor Deus, o ministério que está residindo, Senhor Deus, também lá no Monte da Caparica, em Aveiro. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, Pai, tocar poderosamente no coração dessa igreja e fazê-los acreditar que nós já temos essa autoridade, Senhor, e que o poder do Espírito Santo já está sobre nós. Já está sobre nós para vencermos a nós mesmos, para que nós possamos não só pisar na cabeça de Satanás, na serpente, não, Senhor, porque nós cremos, Senhor Deus, que nessa noite nós estamos pisando sobre os nossos próprios pecados, nós estamos pisando, Senhor Deus, sobre as nossas limitações, nós estamos pisando, Senhor Deus, sobre nossas fraquezas, nós estamos pisando sobre qualquer ação humana ou espiritual contrária à sua ação, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu peço, Senhor Deus, nesse momento que o Senhor nos envolva. Oh, Senhor Deus dos céus, tu que está sentado, Senhor, sobre um alto e sublime trono e é adorado por querubins e serafins, Senhor, em sua plenitude. Tu que é grande e poderoso, e a tua mão e a tua voz fez e criou todos os céus e toda a terra, Senhor. Agora inclina, Senhor, os teus ouvidos para ouvir as nossas súplicas e atender, Senhor Deus, as nossas petições nessa noite. Senhor, nós viemos lhe pedir aqui autoridade, nós viemos clamar ao Senhor para que se manifeste essa autoridade na nossa vida. A autoridade, Senhor Deus, para que os olhos espirituais da tua igreja se abram. A autoridade, Senhor Deus, para que nós possamos entrar lá, Senhor, Pai, nas atmosferas espirituais. Não, Senhor Deus, nesse campo carnal, humano, mas que nós possamos, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, acima dessas coisas e entrando, Senhor Deus, Pai, sim, aonde o Senhor nos colocou como igreja. A tua palavra, Senhor, nos garante que quando o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu o direito de entrar no reino espiritual. Como igreja do Senhor nós podemos entrar, Senhor. Efésios capítulo 1, verso 3 diz: o Senhor já nos abençoou, Senhor, com todas as sortes de bênçãos sem par. E nessa reunião espiritual, Senhor, eu quero tomar a autoridade, Senhor, a qual não é devido, sobre a tua igreja, sobre esse ministério, e nós queremos entrar nas regiões celestiais e alcançar todas as bênçãos espirituais já dadas pelo Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos elegeu desde os primórdios do tempo como seus eleitos. Oh, aleluia! E como a tua igreja, Senhor Deus. Agora, pois, Senhor Deus, reveste a tua igreja de autoridade. Oh Deus, faz os teus filhos vencer a si mesmo nessa hora. Deus, toda fadiga, toda tristeza, toda amargura, todo mal se desfaça agora. Olha o Senhor. Olha o Senhor, para que o Espírito do Senhor venha sobre ti. Você aprendeu domingo passado que nós vencemos e já colocamos por terra o inimigo das nossas almas. Ele não tem poder para nos atingir, ele não tem poder para nos afligir. O nosso coração não está na mão dele, está na mão do nosso Senhor. E o Senhor já nos deu a autoridade. Autoridade significa que você pode entrar e sair sem que as pessoas te toquem. Autoridade significa que você tem direito e livre acesso. Livre acesso para entrar e para sair. Você tem livre acesso para entrar no reino espiritual nessa noite. Eu quero que você creia nessa palavra. Eu quero orar, eu quero que você entenda o que são profecias. Eu quero que você pegue a tua palavra, a palavra do Senhor.
Rapidamente você vai abrir Isaías capítulo 11, você vai pedir pelo verso 1 e verso 2 sobre a sua vida. Você vai clamar sobre essa palavra. E você vai falar da seguinte forma, você vai dizer: Senhor, eu quero que aconteça, eu quero que desça sobre mim essa palavra e que se manifeste. Do verso 2, você vai dizer: repouse sobre mim, Senhor, o teu Espírito. Você precisa entender, orar a palavra. Por que você precisa pedir para Deus repousar? Repousar significa que Ele encontrou em você desejo de permanecer. Quando o Espírito Santo repousa sobre nós, significa que Ele sentiu prazer em nós. O verso primeiro está falando de Jesus Cristo, que é a raiz de Jessé. No verso primeiro está falando de Jesus, e que o Espírito repousava sobre ele. Por que repousava? Porque sentia prazer sobre ele. Agora o que eu quero que você ore? Você vai orar o verso 2. Você vai, Senhor, nessa noite está repousando sobre mim o Espírito do Senhor. Agora é profético, irmãos. Você está num culto de oração, intercessão, palavra profética. Você tem que ser profeticamente. Eu não quero que você fique apenas falando. Eu quero que você olhe para essa palavra e com autoridade você reivindica essa palavra para você. Se Deus já te deu autoridade, você vai crer. Você vai chamar essa palavra. Você vai dizer: repousa sobre a minha vida o Espírito do Senhor. São os 7 Espíritos de Deus que Apocalipse está dizendo. Nós vamos ler e pedir esses 7 Espíritos. Você vai dizer primeiro que repousa sobre ti o Espírito do Senhor. Espírito Santo, venha. Venha convencer os irmãos que estão aqui nessa reunião do pecado, do juízo. Venha ajudá-los, Senhor Deus, a se acertarem perante o Senhor. Mas que o teu Espírito, Senhor Deus, repousa sobre nós. Repousa sobre os músicos. Repousa sobre os pastores. Repousa sobre os irmãos. Repousa sobre as irmãs. Repousa sobre os jovens. Diga: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito de sabedoria vem sobre a minha vida. Sim, você precisa de sabedoria, não a sabedoria carnal, não a sabedoria humana que é diabólica, segundo Tiago diz, não, é a sabedoria que desce dos céus. É sabedoria que o homem não consegue compreender, porque você tem essas coisas, sabe entrar e sair, é porque Deus te garante a sabedoria. Se você tem decisões para tomar, se você tem coisas para planejar, se você tem planos para arquitetar e fazer, você precisa de sabedoria. E se o Espírito do Senhor já está sobre ti, desce sobre a tua vida o Espírito de sabedoria. Começa a clamar para Deus te dar sabedoria. Mas não é só a sabedoria de Deus, não. Peça: Senhor, dá-me o teu Espírito de sabedoria. Dá-me o teu Espírito. Não é qualquer Espírito. Não é a sabedoria que o homem pode ensinar, não. É a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que vem do Senhor. É uma sabedoria que só desce do trono. É uma sabedoria, Pai, que o homem não consegue alcançar pelos seus conhecimentos, não. É uma sabedoria que a qual só o Senhor pode dar, que estava desde o princípio da terra. Antes, quando Deus formou o mundo, o Senhor já estava com ele. A sabedoria do Senhor já estava com ele. Deus, nós clamamos nessa reunião de oração: desce o teu Espírito sobre nós. E venha sobre nós agora esse Espírito de sabedoria, Deus. Recebe esse Espírito, clame. Recebe e creia que a autoridade do Senhor te garante, você pode entrar lá. Diz a palavra em Hebreus capítulo 6 que nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho para entrarmos no Santo do Santo, no santuário do Altíssimo. Se você crê nessa palavra, se você crê na palavra de Deus, você tem autoridade para entrar, livre acesso para entrar, e autoridade para reivindicar que o Espírito do Senhor venha sobre ti.
E que o espírito de sabedoria repouse sobre a tua vida. Mas ele também está te dando, porque sabedoria é para você discernir as coisas espirituais. Mas você também precisa ter inteligência. Então peça ao Senhor: Senhor, dá-me também o espírito de inteligência, para que eu possa agir no meio dos homens, fazer negócio no meio dos homens, sair e entrar no meio dos homens e não ser afligido. Peça para Deus te dar inteligência. Uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é você sábio. Mas o Espírito do Senhor, ele também repousa sobre sabedoria e também sobre inteligência. Sabedoria é para você alcançar as coisas espirituais. Inteligência é para você poder conviver no meio dos homens, no meio desse mundo mau, e saber ser vitorioso no meio de todas essas situações. Oh, Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito de sabedoria, desce sobre nós. Espírito de inteligência, alcance a alma dos irmãos. Alcance agora, Senhor Deus, a alma. Alcance a alma desses irmãos, a mente desses irmãos, para que eles não sejam lubrificados ou iludidos, não, Senhor. Deus, que eles sejam sábios e que eles sejam inteligentes. Continue orando, Isaías 11, 2. Continue clamando. Essa reunião está firmada em Lucas capítulo 9, verso. O Senhor está te dando autoridade e o Senhor está te dando poder. Nós ainda estamos na primeira parte para orarmos, que é a de autoridade. Se você crê que Deus já te deu autoridade para você entrar e sair, porque a autoridade é para que você possa entrar e sair aonde quer que você vá. E segundo o reino espiritual é porque você pode entrar e sair do reino espiritual sem ser afligido. Segundo a autoridade que está em Lucas capítulo 9. Nós estamos orando Lucas capítulo 11. Isaías capítulo 11. Eu não quero apenas que você diga ou grite. Não, eu quero que você creia e invoque essa palavra. Você está sob um culto profético. Você está aqui pedindo ao Senhor: Senhor, desce sobre mim os seus 7 espíritos. Encontre o meu coração, encontre a minha alma e habite dentro do meu espírito os seus 7 espíritos. Você vai voltar a ler Isaías 11, verso 2. Diga: repousa sobre mim o espírito do Senhor. Está sobre ti o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti nessa noite. Repousa sobre ti. Ele sente desejo, ele se agrada de repousar na sua vida. Por isso é uma coisa para você zelar. Agora peça e clame: Senhor, eu preciso que o teu espírito de sabedoria ache o meu coração. Sabedoria não é na mente, sabedoria é no coração, meu irmão. Peça para que o espírito de sabedoria habite dentro do teu coração. Diga para o espírito de sabedoria: venha e habite dentro do teu coração. Porque quando você tem sabedoria dentro de ti, no teu espírito, no seu coração, você pede o espírito de inteligência. E aí agora na sua alma, é na sua mente, é no seu psique. Agora você põe a mão sobre a sua mente e diga: repousa sobre mim o espírito de inteligência. O espírito do Senhor. A inteligência que só o Senhor pode dar para que eu possa agir no meio dos homens. Para que você possa estudar e aprender e as coisas serem fáceis para ti. Para que tudo que você vem da parte humana, da parte dos homens, a qual você lê e ser instruído, você aprenderá com facilidade. O segredo está aí, é que o Espírito tem que estar em você. Porque se você buscar pela sua própria força, você pode até ser uma pessoa inteligente, mas não será pelo Espírito do Senhor. Nessa noite você está buscando pelo Espírito. O Espírito de sabedoria já está dentro de ti. O Espírito do Senhor já está sobre ti.
então desce sobre a tua alma, sobre o seu psique, sobre a sua mente, o espírito de inteligência do Senhor. Oh, Espírito Santo, concede essa graça. Eu quero, Pai, nessa hora clamar para que também desça o espírito de conselho. Você vai saber aconselhar, você vai ser uma pessoa sábia. Todo sábio sabe aconselhar. Você dará palavras que sararão as pessoas. Sobre a tua boca estará a palavra do Senhor. E quando você abrir a sua boca, você sarará, você dará conselhos. Aconselhará a muitos. Pessoas se ajoelharão e se assentarão para ouvir você falar. O espírito de conselho vem sobre a tua vida e você precisa crer. Creia que o Espírito do Senhor está se envolvendo. É espiritual, irmãos. Hoje a reunião é completamente espiritual. Você tem que crer. Você precisa disso. A igreja chegou nesse ponto que ela necessita. Que o Espírito do Senhor esteja sobre você. Que a sabedoria, que o Espírito de sabedoria esteja sobre a sua vida. Que o Espírito de inteligência sobre ti. Porque quando você é sábio, você tem inteligência. No abrir da tua boca, você aconselha. No abrir da sua boca, você cura. No abrir da sua boca, você não fere. No abrir da sua boca, você reconstrói. No abrir da sua boca, você cura feridas antigas. No abrir da sua boca, dos conselhos serão sábios e você fará pessoas se desviarem do caminho mau e se firmarem no caminho do Senhor. Peça para que nessa hora o espírito de conselho esteja sobre a tua vida agora. Sinta Deus em você. Este lhe dou a autoridade para entrar e sair no reino espiritual. Se você tem autoridade, você pode reivindicar aquilo que é teu por direito. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito de sabedoria está em ti. O Espírito de inteligência está em ti. O Espírito de conselho está sobre ti. E agora o Espírito de fortaleza, sinta Ele te fortalecer. Sinta o Espírito te fortalecendo em todos os âmbitos, em todas as áreas, em todas as situações. Você não está fraco, você está fortalecida no Senhor. Sinta a fortaleza do Senhor, o Espírito de fortaleza. O Espírito de fortaleza. Clame ao Senhor, levante a sua mão e clame ao Senhor dizendo: Senhor, eu creio. Você não vai pedir, você vai crer que Ele já está sobre ti. Diga: Senhor, eu creio. Eu creio que está acontecendo uma manifestação espiritual. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de sabedoria está no meu coração. O Espírito de inteligência está tomando conta da minha alma, da minha mente. O Espírito de conselho está na minha boca. E no meu falar, eu falo com quem o Senhor me dá para falar. Mas o Senhor também está te dando o espírito de fortaleza na sua vida. Sinta o Senhor te fortalecendo. Fortaleza significa que há uma construção de muro fortificado ao teu redor. Diz a palavra do Senhor em Zacarias, que o Senhor será para aquele que o teme, para aquele que o ama, como uma fortaleza de fogo, como muros fortificados de fogo, onde ninguém poderá entrar nem danificar. Eu quero reivindicar essa palavra para quem está me ouvindo nessa hora, e para a minha vida, sobre esse ministério, que o Senhor está te fortalecendo, Ele é a tua fortaleza. Sharai kondolobasiri menai sonoloboshi. Rasi nere mandalabasu emanai kandobasu. Desce sobre ti o espírito de conhecimento ou discernimento do espiritual.
Desde domingo a minha oração é essa por essa igreja, Senhor. Teus servos têm conhecimento das coisas espirituais e das coisas humanas. Nunca mais andarás confundida, diz o Senhor. Nunca mais ficarás confuso, diz o Senhor. Porque o espírito de conhecimento desce sobre a tua vida agora. Tome posse. O espírito de conhecimento se apodera da sua mente, do seu corpo agora. Espírito de discernimento espiritual. Você saberá quem é quem no reino espiritual e quem é quem no mundo material. Você terá discernimento em saber se Satanás está usando pessoas para te derrubar. Você saberá distinguir quem são. Você saberá distinguir quem é do Senhor e quem não é. Você terá conhecimento das coisas espirituais. Romanos 8,16 será uma verdade absoluta dentro do teu coração. O Senhor testificará, o Espírito do Senhor testificará que você é filho de Deus, filha de Deus, filha do Altíssimo. Espírito de conhecimento, de discernimento. Você saberá quando ouvir a palavra do Senhor. Você saberá quando é Deus falando e quando é o homem. Você saberás quem será. Sinta o Espírito do Senhor abrindo caminho na sua mente e discernindo todas as coisas. Você viverá plenamente. 1 Coríntios capítulo 2, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Por que ele não é discernido? Porque ele tem a mente de Cristo. Você a partir de hoje começa a ter a mente de Cristo. Você pensa como Deus pensa, você age como Ele age, você fala como Ele fala, você planeja como Ele planeja. Até agora eu só profetizei sobre vocês 6 espíritos. O número 6 é humano. Se parasse até aqui, se Deus só derramasse sobre ti esses 6 espíritos, você seria arrogante, prepotente, orgulhoso. O número 6 é um número humano. Repare que esses 6 espíritos, ele te engrandece, te dá poder, te dá unção, te enche de sabedoria e graça. Você começa a discernir as coisas. Mas Deus, Ele começa da mesma forma que Ele termina. Ele diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ti. Mas o último espírito que tem que descer sobre você é de temor do Senhor. Quem não tem o temor do Senhor, amor, pode ter os dons espirituais e ele se perde mesmo com os dons espirituais. Se Deus não coloca 7 espíritos, esses são os 7 espíritos que estão revelados lá em Apocalipse. Os 7 espíritos de Deus. Sabe o que você precisa desse 7º? Porque Deus conhece o coração humano. Você precisa ter temor do Senhor. Levante essa mão e clame por esse. Levante a sua mão e fala: Senhor, que o teu temor jamais se aparte de mim. Mas que o temor do Senhor nunca se aparte do seu coração. Que o temor do Senhor nunca se aparte da sua vida. Que o temor do Senhor jamais se aparte de ti. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é a garantia de você ter uma vida próspera e feliz. O temor do Senhor é a garantia de que você anda de mãos dadas com o céu. O temor do Senhor é que te traz tranquilidade no meio da angústia.
É o temor do Senhor que garante a vitória no dia da adversidade. É o temor do Senhor que te garante enxugar as suas lágrimas. Senhor, se o Senhor está nos dando autoridade, se o Senhor já nos deu autoridade como igreja do Senhor, nós reivindicamos esses 7 espíritos sobre essa igreja. Nós reivindicamos, Senhor Deus, essa autoridade espiritual sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Nunca mais seja confundida. Nunca mais se abate. Levante como uma guerreira, como um guerreiro nessa noite, porque o Espírito do Senhor está livre nesse lugar e Ele tem autoridade. E Ele tem. Você deu legalidade para Ele agir na tua vida e Ele age com poder. Preste atenção que nós estamos como base em Lucas capítulo 9. Diz a palavra que o nosso Senhor deu aos pais da igreja, ou os pilares dessa igreja. Se Ele deu aos pilares, Ele deu a toda a igreja. Eis que te dou autoridade e poder. Preste atenção, para que você não seja enganado nunca mais na vida. Quando você admite que você é cristão, Deus te dá a autoridade. Para que você precisa de autoridade? Para entrar e sair. Você tem direito de entrar, você tem autoridade para entrar. Entrar aonde? No reino espiritual. Como igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra você e contra nós, contra essa aspecto. Por quê? Porque você tem autoridade. Quando eles chegam até você, o próprio Espírito do Senhor vem com a palavra do Senhor de Isaías 57, verso 15. Vindo o inimigo com a torrente de muitas águas, nisso conhecerão o Senhor teu Deus, desde o nascente até o poente. Nisso conhecerão o Senhor teu Deus, que vindo o inimigo com a torrente de muitas águas, quando ele vem até ti, ele vê a autoridade que é na sua vida, o Espírito do Senhor empilhará contra ele a tua bandeira, e ele não poderá tocar em ti, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ti. Por quê? Porque você tem autoridade. Entra agora no campo do inimigo e vai buscar aquilo que é teu por direito. Entra agora lá no reino espiritual, entra no acesso, você tem livre acesso. Hebreus capítulo 6 diz que há um novo e vivo caminho, e Ele nos deu livre acesso para que com ousadia entramos no trono da graça. Entre no trono da graça para que possa ser ajudado em tempo oportuno. É esse tempo, é esse agora. Você tem autoridade para dizer: Senhor, eu reivindico a tua autoridade na minha vida. Desce sobre nós a tua glória. Desce sobre nós, Senhor. Isso é autoridade. Tem autoridade para entrar no reino espiritual e clamar. Isso é para poucos, irmãos. É por isso que reunião de oração não vem quase ninguém. Sabe por que não vem? Porque não é para qualquer um. A autoridade é para quem crê no Senhor. Presta atenção, você não está entendendo. Eu vou te falar. Quem tem a autoridade de Deus é ousado. Agora presta atenção em duas coisas. De quem tem autoridade? Diz a palavra do Senhor que o servo dele, Josué, quando estava passando por uma grande batalha, ele disse: sol se detenha, lua pare. E o sol e a lua tiveram que parar pela ordem dele. Ele não disse, ele não deu uma ordem a Deus. Tem muita gente equivocada aí. Tem muita gente equivocada dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor traga. Senhor, você não tem que dar ordem para Deus primeiro, que Ele te manda em você.
A autoridade é para Deus nos deu autoridade para dominar sobre a atmosfera, sobre aqueles que estão na terra, não sobre o homem, mas sobre as aves do campo, a terra, os peixes, os animais que se rastejam e os animais terrestres. Deus nos deu autoridade para isso. Você não pode usar sua autoridade contra outra pessoa. Sua autoridade não é contra o homem, nem contra Deus. Mas você pode pedir, você tem que ter autoridade para invocar o reino espiritual e o material obedece à sua voz. Diz a palavra que Elias, ele olha para o céu e diz: sobre a minha palavra não choverás. 3 anos e meio e não choveu. Diz a palavra do Senhor que Ezequiel disse: vale de ossos secos, ouvir a voz do Senhor e volte a se reunir. As coisas tiveram que se arrumar. Preste atenção no que é a autoridade que você precisa ter. Você tem que começar a olhar para as coisas que são materiais, dizer: a matéria tem que me abençoar. O Senhor me deu. Você pode dizer: a matéria é matéria. Terra produz alimento para que eu coma, traga o meu sustento, porque o Senhor me deu essa garantia. Você tem autoridade. Você tem autoridade, está todo mundo em crise, mas você tem autoridade de dar ordem ao dinheiro, não às pessoas que têm, ao dinheiro. O dinheiro dessa terra tem que vir te abençoar. O alimento dessa terra tem que chegar até tua mesa, porque é a ordem do Senhor. Você tem o direito de pedir isso. Sobre essas coisas você tem autoridade. Então você pode muito bem. Eu vou fazer algo aqui porque eu sei que nós estamos em crise. Nós estamos passando por uma situação e eu creio que Deus vai mudar a sua sorte. Pela autoridade que há no nome do Senhor. Levante sua carteira, porque eu vou profetizar sobre a sua vida financeira. Eu vou dar uma autoridade sobre isso. Porque você honra o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas. Você tem sido fiel ao Senhor, pois levante que o Senhor vai te abençoar. Eu estou dando uma ordem. Ouça a palavra do Senhor, reino material. Que as finanças desse povo aqui seja abençoada. Que o dinheiro dessa terra venha até e se encontre com esse povo, Senhor. Venha até sobre a vida dos dizimistas e ofertantes, que o Senhor prospere. E que eles vejam a prosperidade do Senhor em nome de Jesus. Eu estou dando uma ordem até a terra. Produza mantimento e sustento para essas pessoas agora. Em nome de Jesus. Sinta Deus te abençoando. Sinta Deus abençoando a tua casa. Porque se você tem autoridade, você pode pedir. Isso é autoridade. Se você crê, toma posse. Josué disse: sol se detém, a lua para, e as coisas pararam. Ele não falou a Deus, ele não deu ordem a anjos, ele deu ordem ao mundo material. Ao mundo material você tem autoridade para dar ordem. Se você está andando no caminho do Senhor, se as suas finanças honram o nome do Senhor, você pode levantar sua carteira e dizer: Senhor, os meus cartões voltam a produzir, o meu dinheiro volta a multiplicar, porque eu abençoo tua casa, e se eu sou abençoador da tua casa, o Senhor prospera a minha vida, e o Senhor vai, cumpra a tua obra na minha vida agora, em nome de Jesus. Se você crê, você recebe. Volte a orar, Lucas capítulo 9. Ele não te deu sua autoridade. Entenda a diferença de autoridade e poder. Antes de eu ministrar sobre a sua vida, o que Deus está te dando sobre o poder, que você vai orar. Diz a história secular que um dia Alexandre o Grande, o conquistador da Grécia, estava andando com seu cavalo e ele deixou e o cavalo dele fugiu. De repente um soldadinho ralo saiu correndo atrás desse cavalo. E Alexandre e seus generais viram esse menino correndo desesperado para alcançar. E ele alcançou o cavalo. E ele trouxe de volta o cavalo do general. Chegando perto dele, na hora que ele deu o cavalo na mão de Alexandre o Grande virou para aquele menino e disse: muito bem, meu general. Aquele menino pegou, ao ouvir aquela palavra,
Ele foi até o alojamento dos oficiais e disse: eu quero uma roupa de general. Eu quero roupa, equipamento de um general. E perguntar para ele: por que você veio buscar isso? Porque aquele homem disse que eu sou um general. E quando eles viram que Alexandre o Grande tinha dado essa palavra, tudo que aquele jovem pediu lhe foi concedido. Presta atenção. Jesus já disse: eis que te dou poder. Você não tem que orar pedindo poder, você já tem. Eis que te dou autoridade. Você não tem que ficar com medo das coisas, você já tem. Ele falou. Vá até no mundo espiritual e diga: eu vim buscar minhas vestes de autoridade. Vim buscar a Mandoshore. Eu quero tudo que tem no reino espiritual, porque Ele falou. Irmãos, eu sinto um mover espiritual nesse momento de mudança de vida. Pare de ficar acreditando que o diabo tem mais poder do que você, que o inferno tem mais poder, que ele não tem poder. Ele foi destituído, diz o Senhor em Colossenses 2, diz que o Senhor Jesus o despojou e tornou ele inútil e colocou ele como estrado nos nossos pés. Ele só pode agir na sua vida se você ficar dando legalidade. Agora, se você não dá mais legalidade, o único espírito que tem que agir na sua vida é do Espírito Santo de Deus. Você tem que ler a Bíblia e crer na palavra. Ouça o que o Senhor está te dizendo: eis que te dou autoridade e poder. Você tem que crer que você tem esse poder. Abra sua Bíblia aí, você tem que orar, você tem que ler a sua Bíblia e ir orando comigo. Lucas capítulo 9. De quem que é o poder? O poder está onde? Para que é poder? Para eu jogar na cara das pessoas que eu tenho? Para eu ficar fazendo showzinho? Para eu ficar me mostrando para as pessoas que eu tenho poder? Não. Você tem poder no reino espiritual. Sobre demônios. Eis que te dou poder sobre alguns demônios. Não. Ele te deu poder sobre todos. Grande, pequeno, médio, forte, magro, grande, gordo, não interessa. É demônio? Não tem poder sobre a sua vida. Você tem poder sobre a vida deles. Demônio de enfermidade, demônio de mentira, demônio de confusão, demônio que vive te aprisionando em prostituições, em lascívia, em pecados. Você tem autoridade para expulsá-los nessa hora. Demônio de medo, de timidez, de fraqueza. Expulse essas coisas da sua vida. Eis que te dou autoridade e poder. Eis que te dou autoridade e poder. Eis que te dou autoridade e poder sobre todos. Sobre todos. Desde principado, desde potestades. Desde principado, desde potestades, até aqueles demônios que vivem, até essas pessoas que são usadas por demônios. Sim, porque a tua luta não é contra aquelas pessoas que vivem te machucando, não. Você tem que dar ordem. Deus, eu estou repreendendo aquele espírito que fica usando aquelas pessoas para te magoar, para te... Não existe nenhum demônio forte que pode vencer o poder dessa palavra. Ainda que se ajuntasse todos os bruxos, macumbeiros, espíritas de todo mundo e viesse contra você, mesmo assim a autoridade que você tem sobre todos eles teriam que se dobrar todos. Não tem feitiço que vence a sua fé. Não existe palavra de macumba, feitiçaria, bruxedo que pode ser maior do que a unção que está sobre a tua vida. A igreja não teme demônios. A igreja não teme palavras de maldição. A igreja não teme olhos gordos.
A igreja não teme línguas que maldizem. A igreja não teme nada disso. A igreja só teme o Senhor dela. Você só tem que temer o Senhor teu Deus. Agora expulsa esses demônios que estão atingindo a tua vida, que estão enfraquecendo você, que te impede de glorificar a Deus, que te impede de você estar. Expulse esse espírito de rebeldia do seu lar. Ainda que colocaram lá coisas que você não permitiu, ainda que lançaram feitiços contra a tua vida, você tem autoridade agora, você tem poder para expulsá-los. Eu estou expulsando todos os demônios que tentam fechar as portas dessa igreja. Eu estou fechando todos os demônios que às vezes entram dentro dessa igreja para confundir os irmãos, para enfraquecer os irmãos. Eu estou repreendendo esses espíritos. Estão caindo por terra todos esses espíritos em nome de Jesus. Todo espírito que tenta atormentar a vida dos jovens nessa hora está caindo por terra. Esse espírito de carnalidade sai do nosso meio agora. Esse espírito demoníaco de abortivo que tenta abordar os nossos filhos espirituais está morto, lançado no mais profundo abismo agora. Lance comigo esses demônios. Lance esses demônios que tentam fechar as portas da sua vida. Lance por terra esses espíritos que roubam a tua felicidade. Lance por terra esses espíritos que tentam colocar confusão na sua mente. Diga: eu tenho o Espírito do Senhor. Quando o espírito do homem se ajunta com o espírito do demônio, é verdade, irmãos, ele se torna até gente poderosa. Por isso você vê esses cabras aí, esses macumbeiros, esses feiticeiros, esses cantores, esses ministros, esses políticos, todos envolvidos com satanismo. Eles ganham até uma fama e até chegam no poder para prejudicar a igreja, para lutar contra nós. Quando o espírito do homem se ajunta com o espírito do demônio, se ajunta, se levanta esses homens endemoniados que tentam fechar as portas da igreja, que tentam denegrir a igreja, que tentam matar a fé do seu povo. Mas quando o espírito do homem se ajunta com o Espírito Santo de Deus, você se levanta sobre todos eles. Você se levanta com autoridade e poder para pisá-los e dizer: na minha vida não vale encantamento, na minha casa não tem praga, não tem macumba, não tem feitiço que entra, porque minha casa está fechada, guardada pelo Senhor. A minha casa é santuário de Deus. E aonde eu habito, Deus habita comigo. E aonde eu estou, Deus se manifesta as suas grandezas. E nenhum espírito contrário pode ir contra a minha vida. Por isso nós estamos nessa noite repreendendo a Satanás. Espíritos caiam por terra. Espíritos malignos caiam por terra. Espíritos de fraquezas caiam por terra agora. Em nome de Jesus. Eis que te dou autoridade e poder para expulsar demônios e para curar enfermos. Para curar enfermos. Declare a sua cura agora. Declare a cura sobre a sua alma. Declare a cura sobre a sua mente que é atormentada. Declare a cura. Seja curado agora em nome de Jesus. Creia. Creia. Você tem autoridade e você tem poder. Pare de agir como quem não conhece Deus. Pare de agir e ficar aí com pessoas incrédulas que correm atrás de um Deus que não pode ajudar, não pode fazer, não tem situação. Pare de ficar assim. Você tem autoridade e você tem poder. Você tem que acreditar na palavra do Senhor. Até agora a gente só está orando a palavra. Somente a palavra. Abra aí Marcos capítulo 16, verso 15.
Verso 16 também. Você vai orar a palavra. Creia nessa palavra. E estes sinais seguirão aos que creem. Verso 17. Põe os seus olhos sobre essa palavra. Quem está falando aqui não é um homem. Quem está dizendo aqui não é nem os apóstolos. Não. Essa palavra saiu da boca do Senhor. É Ele quem disse. Eu sinto uma barreira imensa, irmãos, aqui. Eu sinto como se eu estivesse de um lado de um oceano e você estivesse do outro. Essa palavra tem que chegar no teu coração. Em nome de Jesus, põe os seus olhos sobre o verso 17 de Marcos 16. E diga: essa palavra é para mim, Senhor. Essa palavra não foge mais do meu coração. Em nome de Jesus, eu chamo essa palavra para dentro de mim, para dentro dessa igreja, Senhor. E estes sinais seguirão você a partir de agora. Porque a partir de agora você está crendo nessa palavra. E esses sinais te seguirão. Não é você que corre atrás deles. Você não tem que ir atrás deles. Eles te seguirão. Porque você é a bênção. Você é o agente de Deus. A autoridade e poder está sobre você, não sobre essas coisas. E esses sinais seguirão somente aos que crerem. Que em meu nome vocês expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Das duas, ou Jesus não tem poder ou você não tem fé. Eu prefiro acreditar que você ainda não tem fé. E se você não tem fé, é porque você não tem uma palavra para ter fé. Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais fé, quanto mais palavra você ouve, mais fé você gera. E esses sinais seguirão você. E esses sinais seguirão você. E esses sinais, a partir de hoje, desesperadamente correrão atrás de você. Aonde você colocar as mãos sobre endemoniados, eles terão que sair. A partir de agora, você começa a falar em línguas estranhas. A partir de agora, você fala em mistério com Deus. A partir de agora o Espírito Santo vem sobre a tua vida e te envolve num manto de graça, de unção, de poder e ousadia, e você fala em mistério, porque quem fala em mistério fala em segredos com Deus. O homem carnal não consegue discernir, Satanás não consegue compreender, o homem natural não consegue perceber, os portugueses não percebem, os brasileiros não percebem, os africanos não percebem, os chineses não percebem, ninguém consegue perceber nada quando você começa a falar, mas Deus percebe tudo. Deus sabe tudo, Deus está percebendo tudo, Deus está sabendo de tudo. Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que falar em línguas estranhas. Você tem que falar em novas línguas. Por quê? Porque é promessa de Deus. Esses sinais te seguirão. Você vai falar. Você vai falar. Você vai falar. Você vai falar. Porque em 1 Coríntios diz que quando eu estou abatido, quando eu estou triste e abatido, ao invés de eu ficar falando para o homem ouvir e reclamando e murmurando, é só eu falar em línguas estranhas. Porque quem fala em mistério fala em segredos com Deus.
Com Deus. Sharankanou manalabaseremene xanerebadocho. Rimenalabasi bicandala nolobasirigai. Peça para ele te batizar, peça. Pede, pega, me batiza, Espírito Santo. Batiza, fala em novas línguas. Fale em novas línguas. Tenha variedades de línguas. Não fale só a língua que você sabe, não. Tenha variedades. Fale em outras línguas. Fale mistério. Se você crê, você recebe. É tão simples assim, pastor. É simples assim. Se você falar, eu creio que eu falo em línguas estranhas, pode abrir sua boca e começar a falar que o Senhor já te batizou. Eu repreendo esse espírito que está dizendo na tua mente, dizendo, não, isso é canal. Não, você não vai conseguir. Aí você pode falar que hoje está tendo batismo com o Espírito Santo aqui. Sinto o mistério te envolvendo. Poliana, Deus está te batizando. Pode falar. É só crer. É só falar. Fale, se você tem fé, é só falar. É só abrir a boca e falar, porque é promessa. E esses sinais seguirão. E esses sinais te seguirão. É só abrir a boca. E esses sinais te seguirão. No meu nome, em nome de Jesus. Demônios são expulsos. Sua língua começa a falar na língua dos anjos, no mistério com Deus. Você pegarão em serpentes. Vou te contar um mistério de Deus aqui. Pegar em serpentes é você andar no meio de cobras. Você tem umas cobrinhas vivendo do teu lado que é louco para te morder, louco para te picar, louco para te fazer, te envenenar. E você pega nelas. Você abraça elas, você cumprimenta elas, você trabalha com elas, você anda com elas. Só que na hora que você pega nelas, minha filha, a glória do Senhor te invade. E a vida dessa pessoa é impactada por isso. E mesmo que elas te derem coisas ruins para você beber, preste atenção, venenos mortíferos. Nós estamos falando de coisas espirituais aqui, nós não estamos falando de coisas materiais, mano. Você sabe o que é beber coisas mortíferas? São conversas. São conversas de gente caída, de gente endemoniada, de gente que se diz ser irmão e na verdade é filho de Satanás. Vem para te enfraquecer, vem para te denegrir, vem para tirar sua fé, vem para questionar, vem para te jogar para baixo, vem para questionar sua fé, vem para dizer, vem para te colocar dúvida, vem para te abater. Isso são coisas mortíferas. São coisas mortíferas que fazem você beber através do seu ouvido. Porque você não bebe as coisas espirituais pela boca, você bebe pelo seu ouvido. E mesmo que essas conversas descem ao teu espírito, não te fará dano algum. Porque é onde há o Espírito do Senhor, meu irmão, pode lançar toda a palavra de maldição contra a sua vida. E agora eu vou profetizar aqui, porque eu sinto a autoridade do Senhor para profetizar. Para cada palavra de maldição lançada contra a minha vida, contra a sua vida, nessa hora eu profetizo Neemias capítulo 13, verso 2 na sua vida. E quando Balaão se levantava para amaldiçoar o povo de Deus, o nosso Deus pegava toda a maldição e transformava em bênçãos. Toma posse dessa palavra. Toda coisa mortífera que estão lançando com você não te fará dano algum, pelo contrário, se transformará em bênção. Se transformará em bênção. Se transformará em bênçãos. Se transformará em bênção.
Se creia. Creia que você já tem autoridade. Ore ao Senhor. Creia. Não saia daqui sem ter essa palavra. Não, essa palavra é minha. Não sai da minha vida. Chega de ser crente fraco. Chega de ser crente menino. Chega de ser crente doente. Chega. Você é fortalecido pela palavra de Deus. Você é crente forte, fortalecido por Deus. Chega de ser imaturo na fé. Chega. Você crê que o 7 Espírito do Senhor está sobre a sua vida? Então você tem que tomar posse dessa palavra. Toda palavra de maldição lançada sobre a sua vida nessa hora transformada em bênção. Eu sei que tem gente aqui sofrendo disso, por isso eu estou profetizando pelo Senhor. Eu sei que tem gente aqui que olha pra gente. Às vezes vem até no nosso meio torcer pela nossa desgraça. Tem gente que quando está sozinho fica tramando contra ti porque te inveja. Inveja o que você tem, inveja o que você possui, inveja o que você é, inveja o que você faz. E aí o que mais me desagrada é que tem uns irmãozinhos que resolvem dar lado para essa gente caída. Nessa hora, meu irmão, pense em toda a maldição que estão lançando contra você. Disseram que essa porta iria fechar sempre. Desde a primeira reunião que nós tivemos, disseram, essa porta fecha. Isso não passa de 6 meses. Daqui a pouco ele está retrocedendo, vai ter que voltar para o Brasil. Fazem 5 anos que eles estão com a sua boca calada. Faz 5 anos que os profetas de Baal, porque são profetas de Baal contra a minha vida e contra a sua. Fazem 5 anos que eles estão como avestruzes, enfincando sua cabeça na terra, porque não conseguem olhar para a glória de Deus na nossa vida. Estão lançando palavra de maldição contra a sua vida? Não precisa temê-las. Estão colocando seu nome na boca do sapo, coitado do sapo. Porque sobre a sua vida não vale encantamento. Toda a palavra de maldição lançada contra ti, você tem que crer que Deus está transformando em bênçãos. Estão dizendo, você perdeu, na verdade você ganhou. Você vai sofrer, na verdade você vai desfrutar. Estão dizendo que você caiu, você se levantou mais forte do que nunca. A unção do Senhor te fortalece nessa hora. Você vai beber, você já bebeu dessas coisas mortíferas e isso não te fará mais dano algum. Porque Deus está com o antídoto nessa noite, dizendo a palavra do Senhor está aqui agora, te dando vitória. E você vai impor as mãos sobre os enfermos espirituais e carnais e todos eles serão curados. Se você crê nessa palavra, se tem alguém aqui enfermo espiritual ou carnal, você tem que crer que a autoridade sobre a sua vida. Então pode andar e tocar nas pessoas. Diga, se a autoridade está sobre a minha vida, você está sendo curado no espírito, você está sendo curado no corpo físico. Sai andando e tocando nas pessoas, você está sendo curado no corpo físico e você está sendo curado no espírito. Você está sendo curado na alma. Todo rancor, toda tristeza, toda mágoa está sendo arrancado da sua alma. Seus pensamentos voltam a fortalecer, a fortificar, a frutificar e a florescer. Sua alma está sendo curada agora. Teu espírito está sendo curado. Se você está com o espírito enfermo, nessa hora você está sendo curada. Curado, liberto de todas as mazelas. Se o teu corpo físico está sendo afligido por doenças, nessa hora você está sendo curado. Oh, Senhor, eu sinto a tua presença. Eu sinto a tua presença deste lugar.
Ore. Ore. Meu irmão, hoje é dia que Deus está te dando autoridade e poder. Há um dia de mudança, é hoje. Deus está afastando de você o mal que te afligia. Está te dando autoridade e poder. Para profetizar, para clamar, para reivindicar, para entrar. Você não será mais fraco, você não será mais fraca. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Vitor, creia. Irmão Vitor, toma posse. Toma posse. Deus quer levantar você na terra dos viventes, homem. Não temas, tua palavra. A palavra do Senhor está lá na sua língua. Creia que Deus está te dando autoridade. Você verá a autoridade do Senhor na sua vida por esses dias. O poder do Senhor irá te envolver. Poder do Altíssimo. Alemanta, labaixou. Ah, irmãos, eu creio. Nessa semana, preste atenção. Nessa semana, no começo dessa semana, desse mês que passou, Satanás teve uma investida contra a nossa igreja. Contra a vida de cada pessoa que está aqui. De nos sentirmos menosprezados. Tem gente aqui dentro, irmãos. Eu não vou falar de quem não veio, não. Estou falando de gente que está aqui dentro. Que só esse mês se sentiu inútil. Fraco. Incapaz de alcançar o que tem. O que deseja. Satanás tentou colocar no coração até da liderança medo. Medo das circunstâncias. Satanás tentou colocar no coração das irmãs um medo e uma fraqueza para não conseguir nem orar, nem buscar a presença de Deus. Tem irmã aqui dentro que ficou deitada a semana toda porque não aguentava. Se sentiu fraca, limitada. Nessa noite Deus está quebrando tudo isso. Sabe por quê, irmãos? Deus quer levantar uma igreja forte. Olha aqui para mim. Essa igreja só não está cheia porque você não se posicionou. Se você posicionar e falar assim: Senhor, eu sou uma mulher de Deus. E se eu sou uma mulher de Deus, eu gero filhos espirituais. E ao levantar a minha mão, o Senhor vai trazer bênção sobre a casa do Senhor e sobre a minha casa. E as coisas terão que acontecer. Os homens obreiros que estão aqui, os homens que estão comigo, também têm que ter a mesma autoridade. Nós temos que nos posicionar e falar assim: eu sou um homem de Deus. Eles não estão falando com qualquer coisa, estão falando com homens de Deus. Você tem autoridade, varão. Você tem autoridade, varão. Você tem autoridade para repreender, para expulsar, para progredir, para destruir, para derribar e para fazer frutificar. Tem jovem aqui que está querendo beber da água do demônio, enquanto Deus quer te dar a água do Espírito. Tem jovem aqui que tem poder para fazer essa geração se transformar. Só precisa se posicionar. Só precisa se posicionar. Que Deus te usa. Agora, rapidamente, põe a mão sobre a sua cabeça. Porque eu estou repreendendo esse espírito que está tentando roubar essa palavra que está sendo ministrada agora. Põe a mão sobre a sua cabeça. Nessa hora eu estou repreendendo o Senhor. Todo espírito que tenta roubar essa palavra. Deus, eu quero crer que o capacete da salvação está sobre a vida desses irmãos. E sobre a minha vida. Nenhum espírito roubará essa palavra, porque ela não está no nosso intelecto. Eu quero, Senhor Deus, que nesse exato momento, o teu Espírito não deixe essa palavra apenas na mente dos seus filhos, mas sim que ela desça até o coração deles. E nessa hora, Senhor Deus, ela seja guardada
pelas suas potentes mãos, onde Satanás não pode roubar e nem pode danificar essa semente que cresce, que gera e que produz. Porque a partir de hoje, Senhor Deus, esses irmãos, esses poucos irmãos que estão aqui comigo nessa reunião de oração, saiam daqui cheios de autoridades e cheios de poder de Deus para transformar, para progredir, para multiplicar, para prosperar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe! Em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, recebe essa palavra, meu irmão. Traga seu dízimo e sua oferta depois da bênção apostólica. Em nome de Jesus, não é tempo, irmãos, de você ficar se lamentando. Vai para a oração, vai clamar. Pega esses textos de hoje e fala: Senhor, eu quero viver essa palavra a cada dia, a cada momento, a cada instante. Você vai ver que o seu coração vai começar a mudar. Irmãos, eu sinto a glória do Senhor nesse lugar. Eu sinto uma transformação nesse lugar. Em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Nós vemos. Dê uma salva de palmas ao Senhor e que Deus te abençoe.